Uma nova descoberta agita o mundo da astronomia. Um misterioso objeto interestelar foi detectado cruzando o sistema solar, despertando curiosidade e surpresa entre os cientistas. Número 1. O enigmático C 2025 V Borisov. Um novo corpo celeste, batizado de C 2025 V Borisov, foi avistado atravessando o sistema solar exatamente entre o 13 Atlas e a Terra. A descoberta foi feita pela astrônoma Janet Borisov, da Crimeia, a mesma que identificou 2 Borisov, o segundo objeto interestelar já registrado pela humanidade. Dessa vez, Borisov aparece em uma posição singular, bem no meio do caminho entre o Atlas e o nosso planeta. Diferente do 13 Atlas, ele não possui uma cauda definida. Em poucas observações, notou-se algo semelhante a uma leve trilha de poeira, mas na maioria das imagens ele se apresenta apenas como uma nuvem de fumaça difusa, um comportamento incomum e intrigante. O mais surpreendente é que ele está mais próximo do Sol do que o 3 Atlas. E falando nele, novas imagens do Atlas foram registradas após sua passagem pelo periélio, o ponto mais próximo do Sol. Número 2. O 3 e Atlas, sob o fogo solar. Desde sua conjunção com Netuno, em 21 de setembro, o 3 Atlas tem sido atingido por uma sequência intensa de tempestades solares e radiação luminosa. Mesmo sob essas condições extremas, o objeto não desenvolveu uma cauda visível, o que desafia o comportamento típico dos cometas. A China divulgou recentemente imagens capturadas pela sonda Tianwen, quando orbitava Marte no início de outubro. Apesar de a resolução das fotos ser baixa, elas foram oficialmente publicadas. Agora, os astrônomos aguardam os registros da NASA e, possivelmente, dos Emirados Árabes Unidos, embora ainda não se saiba se essas imagens terão boa qualidade científica. Enquanto isso, o novo corpo celeste, por ora classificado como cometa, foi descoberto justamente entre o 13 Atlas e a Terra. Se sua órbita calculada permanecer estável, ele atingirá o periélio em meados de novembro. Número 3. Um mapa vivo do universo. Novas imagens também revelam que o 3 Atlas continua próximo do Sol, embora esteja lentamente se deslocando em direção a Júpiter. Agora, imagine-se diante de um mapa tridimensional do Sistema Solar. Criado pelo software Skylive, onde é possível visualizar o movimento de 3 visitantes cósmicos. 3 e Atlas. C 2025 V, Borisov, e C 2025 K, Atlas. Esses 3 corpos seguem órbitas fora do comum, o que tem deixado os astrônomos intrigados. Do ponto de vista da Terra, eles parecem se mover em direções que os aproximam no céu, quase como se obedecessem a uma misteriosa coreografia cósmica. Número 4. O brilho dourado do K1 Atlas. O mais marcante entre os 3 é o K1 Atlas, um cometa de rara beleza que exibe uma cauda resplandecente de tom dourado intenso, diferente das habituais caudas azuladas ou brancas dos cometas comuns. Atualmente, o K1 Atlas está localizado na constelação de Leão, enquanto o Borisov se encontra na constelação de Virgem, bem ao lado do 3 Atlas. No dia 6 de novembro, a partir da Terra, será possível observar os 3 corpos celestes extremamente próximos, formando uma espécie de arranjo cósmico quase perfeito. E 2 dias depois, em 8 de novembro, eles estarão praticamente alinhados no céu noturno. Esse evento raro tem despertado a atenção dos astrônomos do mundo todo, que se perguntam: será apenas uma coincidência orbital ou uma manifestação de uma lei cósmica profunda, que começa lentamente a ser revelada aos nossos olhos? Número 5. A chegada do recém-descoberto Borisov. O Borisov é o mais novo visitante do céu, detectado por volta de 3 de novembro. Ele se move partindo da região abaixo do plano da eclíptica e depois sobe gradualmente, traçando uma trajetória típica de um cometa de origem extrasolar. Nos primeiros registros, ele recebeu a designação provisória GB0000000810. Quem procurar por esse código ainda encontrará mais dados do que sob seu nome oficial, C 2025 Finto, Borisov, já que as agências astronômicas ainda estão atualizando as informações. De acordo com os cálculos atuais, o periélio, ou seja, o ponto de maior aproximação com o Sol, deverá ocorrer em 16 de novembro. Número 6. O alinhamento mágico no mapa tridimensional. Ao ampliar o mapa tridimensional do Sistema Solar para a data de 16 de novembro, nota-se que o Borisov estará muito próximo do Sol,
porém acima do plano da eclíptica, quase formando uma linha reta perfeita com a Terra. Curiosamente, o 3M Atlas também aparece em uma posição correspondente, fazendo com que esses três corpos celestes, Terra, Borisov e Atlas, pareçam se fundir em um eixo luminoso impressionante, como se o universo estivesse pintando uma linha de luz no espaço. Número 7. Um sinal matemático ou uma mensagem cósmica? Esse fenômeno de alinhamento entre a Terra, Borisov e 3M Atlas tem chamado a atenção dos astrônomos. Para alguns, trata-se apenas de uma coincidência matemática, resultado natural das órbitas desses corpos. Já outros acreditam na possibilidade de um sinal cósmico misterioso, um evento que talvez revele segredos ainda desconhecidos pela humanidade. A grande dúvida é: será que é só uma coincidência orbital ou uma mensagem sutil do próprio universo, antecipando algo que ainda não compreendemos? Número 8. A fúria do Sol e a atividade crescente. Enquanto isso, o Sol entra em um de seus períodos mais ativos das últimas décadas. Gigantescas manchas solares, localizadas no lado oposto da Terra, vêm explodindo violentamente. Desde 21 de outubro, uma sequência de tempestades solares poderosas foi registrada e muitas delas parecem estar direcionadas exatamente na direção do 3M Atlas. Alguns observadores sugerem que isso possa estar ligado à presença de outro corpo celeste, o A6 Lemon, que atualmente se move próximo dessa mesma região do espaço. Número 9. O eixo de energia entre o Sol e o cometa, Lemon. Ao ajustar o modelo tridimensional do Sistema Solar, percebe-se um alinhamento notável. Terra, Sol e Lemon quase formam uma linha reta perfeita, justamente no instante em que as manchas solares disparam suas ejeções mais intensas nessa direção. Se retrocedermos o tempo para o dia 5 de novembro, esse alinhamento ainda é evidente, criando o que os pesquisadores chamam de um grande eixo energético entre o Sol e o Lemon. As simulações indicam que, à medida que o Lemon se aproximar de seu periélio, ele voltará a se alinhar novamente com o Sol e a Terra, aumentando a probabilidade de que novas tempestades solares sejam emitidas nessa mesma direção. Número 10. As previsões dos cientistas e a onda de novos objetos. Os cientistas alertam que a atividade solar poderá continuar em níveis elevados nos próximos dias, resultado direto da ressonância criada por esse raro alinhamento celeste. E o que mais tem surpreendido os astrônomos é o número crescente de objetos incomuns aparecendo no interior do Sistema Solar. O próprio C-2025 Quintum Borisov é um excelente exemplo disso. Mesmo sendo classificado como um cometa de órbita comum, sua descoberta em meio a uma coincidência tão precisa de tempo e posição desperta muitas perguntas. Número 11. Coincidência ou padrão cósmico? A dúvida permanece. Será tudo isso apenas uma série de coincidências ou estamos diante de um padrão cósmico maior, que segue regras ainda além da nossa compreensão? Alguns analistas acreditam que deveríamos evitar rotular apressadamente todos os objetos interestelares como cometas, pois os modelos atuais podem não ser suficientes para descrever a verdadeira natureza dessas entidades espaciais. Número 12. O chamado do universo claro. Isso não significa que estejamos diante de sinais de vida extraterrestre ou de tecnologia desconhecida, mas é evidente que o universo continua a nos enviar mensagens sutis, forçando a humanidade a olhar o cosmos com uma mente mais aberta. Muitos comparam essa sequência de eventos a uma espécie de simulação, um teste do universo para preparar a humanidade para situações que, até pouco tempo atrás, só existiam nas teorias. Número 13. Tempestades solares e o impacto na Terra. Enquanto esses fenômenos cósmicos acontecem, as tempestades solares continuam se acumulando. Nos últimos dias, a Terra foi atingida por uma tempestade geomagnética de classe G3, capaz de causar fortes flutuações no campo magnético do planeta. Os especialistas alertam que nas próximas 12 horas há a possibilidade de ocorrer uma nova tempestade ainda mais intensa. Coincidentemente, esse aumento de atividade solar ocorre exatamente no momento em que o Borisov se aproxima da órbita de Vênus, passando perigosamente perto da Terra. Essa coincidência de posição e tempo levanta uma questão que intriga os astrônomos. Haveria uma relação direta entre os objetos interestelares e o aumento súbito da atividade solar? Número 14. O cometa sem cauda. O aspecto mais misterioso de Borisov é o fato de não exibir uma cauda visível, característica típica de um cometa.
em apenas 2 das últimas 10 observações, foi possível notar um brilho muito tênue, quase imperceptível. Um cometa sem cauda, cruzando o espaço entre a Terra e o 3PM Atlas, em plena fase de intensa atividade solar, é algo tão fora do comum que levou muitos astrônomos a reanalisar todos os dados coletados até o momento. A dúvida permanece. Estamos diante de um fenômeno natural aleatório ou do início de uma sequência de eventos cósmicos ainda sem explicação? Número 15. O alinhamento e o eixo de luz. De acordo com os cálculos mais recentes, o periélio de Borisov, o ponto de maior aproximação com o Sol, ocorrerá em 16 de novembro, quando ampliamos o modelo tridimensional do Sistema Solar para essa data. É possível ver o Borisov posicionado bem próximo ao Sol, mas acima do plano da eclíptica, formando quase uma linha reta perfeita com a Terra. O 3M Atlas também aparece no mesmo alinhamento, o que faz com que os 3 corpos celestes pareçam fundidos em um eixo luminoso mágico, um traço que atravessa o cosmos como se unisse suas histórias em um só destino astronômico. Número 16. Coincidência ou sinal do universo? O alinhamento entre a Terra, o Borisov e o 13 Atlas continua despertando curiosidade entre os pesquisadores. Uns acreditam tratar-se apenas de um acaso matemático, enquanto outros defendem que há ali um padrão cósmico profundo, uma mensagem escondida entre as estrelas que a humanidade ainda não sabe decifrar. Seria apenas uma coincidência de órbitas, ou o universo tentando nos alertar sobre algo que está por vir? A resposta, como sempre, parece se perder na vastidão do espaço. Número 17. A fúria contínua do Sol. Vivemos agora um período de extrema atividade solar, com manchas solares gigantescas irrompendo no lado oposto do planeta. Desde 21 de outubro, sucessivas tempestades solares têm sido observadas, e muitas delas parecem se mover diretamente na direção do 3M e Atlas. Alguns estudiosos sugerem que essa coincidência pode estar relacionada à presença do objeto, a 6 Lemmon, que atualmente se encontra em uma área muito próxima. Número 18. O grande eixo de energia solar. Quando os astrônomos ajustam o modelo tridimensional para analisar o posicionamento dos corpos celestes, descobrem um alinhamento impressionante. Terra, Sol e Lemmon praticamente formam uma linha reta perfeita exatamente no momento em que as manchas solares liberam suas erupções mais intensas. Se voltarmos o relógio celeste para o dia 5 de novembro, essa formação ainda pode ser observada, criando um enorme eixo energético entre o Sol e o Lemmon. De acordo com as simulações, à medida que o Lemmon se aproxima novamente do periélio, ele deve voltar a se alinhar com o Sol e a Terra, o que pode aumentar a frequência e a força das ejeções solares nessa direção. Número 20. Mistério e questionamento astronômico. Essa sequência de coincidências tem feito muitos cientistas se perguntarem se não estamos diante de uma cadeia de fenômenos interligados, obedecendo a regras cósmicas que ainda não conseguimos compreender completamente. Alguns analistas defendem que a comunidade científica não deve apressar-se em classificar todo o objeto interestelar como um simples cometa, já que os modelos atuais podem ser insuficientes para descrever a natureza real dessas formações espaciais. Número 21. Reflexão sobre o universo. É importante ressaltar que isso não indica necessariamente a presença de vida extraterrestre, nem de tecnologias misteriosas. Mas o universo, com seus padrões e enigmas, parece realmente enviar sinais sutis, convidando-nos a observar com uma nova perspectiva. Alguns especialistas comparam esses acontecimentos a testes simulados, como se o cosmos estivesse preparando a humanidade para situações que antes existiam apenas na teoria. Um lembrete de que ainda compreendemos muito pouco sobre o palco imenso em que vivemos. Número 22. A tempestade geomagnética e o Borisov próximo da Terra. Enquanto as tempestades solares continuam a se intensificar, o planeta Terra foi recentemente atingido por uma forte tempestade geomagnética classe G3, capaz de causar variações significativas no campo magnético terrestre. Os especialistas alertam que, dentro das próximas 12 horas, há grandes chances de uma nova e ainda mais poderosa tempestade atingir nosso planeta. Coincidentemente, esse fenômeno ocorre no exato período em que o C-2025 Quintum Borisov passa muito próximo à Terra, quase cruzando a órbita de Vênus. Essa coincidência de posição levantou uma questão fascinante. Poderia haver uma ligação entre os objetos interestelares que adentram o sistema solar
e o súbito aumento da atividade solar observado nos últimos dias? Número 23. O mistério do cometa sem cauda. Um dos aspectos mais intrigantes do Borisov é sua aparência incomum. Ele parece não possuir cauda alguma, ou, no máximo, exibir uma linha de poeira extremamente tênue, visível em apenas 2 das últimas 10 observações astronômicas. Um cometa sem cauda, viajando entre o 13 Atlas e a Terra, em meio a uma fase de intensa atividade solar, é algo que desafia completamente o comportamento esperado desses corpos. Essa anomalia levou os astrônomos a reanalisar todos os dados coletados até o momento. Será que estamos diante de um evento aleatório ou presenciando o início de uma sequência de acontecimentos cósmicos ainda sem explicação? Número 24. Dados e observações oficiais. No banco de dados do Minor Planet Center, administrado pela União Astronômica Internacional, IAU, as informações sobre o C 2025 Quintium Borisov têm chamado a atenção. Desde a sua descoberta, 10 relatórios de observação foram enviados para análise. O primeiro deles veio da própria Janet Borisov, utilizando um telescópio avançado de alta precisão. Esse relatório não registrou qualquer sinal de cauda. A maioria das observações subsequentes confirmou a ausência de cauda, com apenas 2 exceções que mostraram uma linha extremamente fraca, com comprimento entre 50 e 72 segundos de arco. Os resultados, no entanto, variam muito e permanecem inconclusivos, levando os astrônomos a considerarem que o Borisov praticamente não possui cauda, assim como o 3 Myrmidon Atlas, que é muito mais brilhante, mas apresenta comportamento semelhante. Número 25. Coincidências na constelação de Virgem. Atualmente, tanto o 3 Atlas quanto o Borisov estão localizados quase no mesmo alinhamento, dentro da constelação de Virgem, o que cria uma coincidência notável. Uma hipótese intrigante surgiu entre alguns pesquisadores. Se um objeto menor tivesse sido ejetado do 3 Atlas em direção à Terra, ele apresentaria exatamente as mesmas características do Borisov: pequeno, tênue e sem cauda. Embora essa ideia seja apenas especulativa, o fato de os 2 corpos estarem alinhados e tão próximos em termos de observação torna o céu da constelação de Virgem um dos principais focos da astronomia atual. Número 26. Monitoramento em tempo real com Stellarium. Os astrônomos estão utilizando o software Stellarium para acompanhar em tempo real as posições dos objetos 3 e Atlas, C 2025 Quinto, 1 Borisov e C 2025 K1 Atlas, baseando-se nos dados precisos da NASA sobre as efemérides, os registros de posição e movimento dos corpos celestes. Às 6 horas da manhã de 7 de novembro, quando as simulações foram configuradas, o céu estava sem nuvens, com as constelações bem marcadas e a atmosfera virtual desativada para uma visualização mais nítida. Naquele momento, os objetos estavam visíveis na área da manhã pouco antes do nascer do Sol, o horário ideal para observação no mapa estelar. Número 27. O triângulo cósmico entre Leão e Virgem. O 3 Primae Atlas aparece posicionado na constelação de Virgem, tendo cruzado a órbita de Vênus alguns dias antes. Próximo a ele está o C 2025 Quintium Borisov, com uma aparência quase idêntica, fazendo os 2 parecerem muito próximos um do outro quando vistos da Terra. Além deles, o C 2025K, um Atlas, ocupa uma posição na constelação de Leão, formando junto aos outros 2 um triângulo espacial perfeito entre as constelações de Virgem e Leão, uma região atualmente marcada por alta atividade astronômica e eventos inesperados. Número 28. A curiosa imagem de 3 de novembro. Uma nova imagem do C 2025 Quintium Borisov, registrada em 3 de novembro, aumentou ainda mais a curiosidade dos pesquisadores. Nela, o objeto ainda aparece com seu código original GB00000810, usado antes da nomeação oficial. A imagem é o resultado da sobreposição de múltiplos quadros, o que permite um foco extremo no objeto, enquanto as estrelas ao redor aparecem com traços alongados e luminosos devido ao movimento. Mesmo com tamanha nitidez, não há sinal visível de cauda, reforçando o mistério sobre sua composição. Número 29. As perguntas que ecoam no céu. A coincidência de posição entre o 13 Atlas e o Borisov
aliada à ausência de caudas visíveis, tem provocado uma enxurrada de questionamentos entre os cientistas. Será que esses dois objetos interestelares apenas coincidem em nossa linha de visão, ou fariam parte de um fenômeno astronômico maior, que ocorre entre as constelações de Virgem e Leão? Ali, nas fronteiras desses dois conjuntos de estrelas, o céu parece narrar uma história cósmica, talvez um dos capítulos mais misteriosos da jornada do nosso sistema solar. Número 30. O novo registro do 3 em Atlas. Uma descoberta importante foi anunciada recentemente sobre o 13 Atlas, o objeto interestelar que vem chamando a atenção da comunidade científica internacional. A mais nova imagem foi obtida pela China por meio da sonda Tianwen, enquanto orbitava Marte no início de outubro. Embora essa informação já tivesse vazado, agora ela foi oficialmente confirmada e divulgada pela Administração Espacial Nacional da China, CNSA. Na fotografia compartilhada, é possível observar um ponto luminoso tênue deslocando-se atrás de uma área escura, que se acredita ser a extremidade do corpo principal do 13 Atlas. No entanto, a baixa resolução da imagem decepcionou muitos especialistas, que afirmam que é impossível tirar conclusões científicas confiáveis com base nesses dados. Assim, o registro chinês acabou se tornando mais um assunto de debate do que uma fonte realmente útil de informações experimentais. Número 31. Expectativas em torno da NASA e do MRO. Enquanto isso, a comunidade astronômica internacional aguarda ansiosamente as imagens de alta resolução que deverão ser obtidas pela câmera HiRISE a bordo do Mars Reconnaissance Orbiter da NASA. Uma congressista dos Estados Unidos chegou a enviar uma carta formal à NASA, solicitando a liberação imediata dos dados de imagem referentes ao 3 Atlas. A agência respondeu que só poderia disponibilizá-los após o fim da paralisação do governo norte-americano, o que gerou indignação pública entre astrônomos e curiosos do mundo todo. Os especialistas acreditam que, com as fotos do HiRISE, será possível determinar o tamanho, a forma e a composição do Atlas com muito mais precisão. Entretanto, há também os mais céticos, que temem que as imagens não apresentem grande diferença em relação às fotos já divulgadas pela China. Um pesquisador chegou a ironizar, dizendo que o resultado pode acabar parecendo uma foto feita com uma batata. Número 32. Esperança nos grandes telescópios espaciais. A maior expectativa agora se concentra nos telescópios espaciais Hubble e James Webb, que possuem capacidade para registrar imagens detalhadas e espectros completos do objeto. No entanto, o acesso a dados científicos de alta qualidade sobre o 3M Atlas ainda enfrenta diversos obstáculos técnicos e políticos. Mesmo assim, os pesquisadores consideram este um momento único para estudar de forma direta objetos interestelares, ampliando nosso conhecimento sobre a matéria, além do sistema solar, e sua interação com o vento solar. Alguns cientistas acreditam que descobertas como essa podem ter um papel fundamental no futuro da exploração espacial e da sobrevivência humana fora da Terra. Há inclusive teorias que associam esse tipo de pesquisa a planos de colonização de luas geladas, como Ganimedes, a maior lua de Júpiter, onde se acredita existir abundância de gelo de água. Número 33. O início de uma nova fase de observações. Com a China tendo liberado seus dados semanas após a Agência Espacial Europeia, ESA, os telescópios terrestres começaram a retomar o monitoramento contínuo do 3 e Atlas. Apesar de as novas imagens não trazerem descobertas revolucionárias, elas marcam o começo de uma nova fase científica, na qual até mesmo a luz tênue de um pequeno objeto extrasolar pode guardar respostas valiosas sobre o universo. E a grande pergunta que persiste é: estamos realmente sozinhos no cosmos? Número 34. A imagem crucial de 5 de novembro. A mais recente imagem do 3 Atlas, capturada em 5 de novembro por um observatório localizado na Espanha, trouxe uma peça essencial para esse quebra-cabeça. Na foto, o Sol aparece de um lado e, na direção oposta, é possível ver a ponta fraca da cauda do Atlas. Contudo, a diferença de cor e o baixo contraste tornam quase impossível calcular seu comprimento real. Mesmo sem uma qualidade superior às observações anteriores, o que surpreende os astrônomos é que o 3M Atlas se manteve praticamente inalterado, apesar de ter enfrentado ventos solares fortes e intensa radiação durante sua passagem pelo periélio, o ponto mais próximo do Sol em sua órbita. Não houve sinais de evaporação significativa,
nem de ejeções de gás ou poeira, e nenhuma cauda longa se formou. Número 35. O cometa que desafia a lógica científica. O 3 em Atlas continua a desafiar todos os modelos tradicionais de cometas conhecidos. Em 5 de novembro, a NASA finalizou novos cálculos de aceleração gravitacional e orbital, comparando dados obtidos entre os dias 2 e 3 de novembro, período próximo ao periélio. Os resultados mostraram que a aceleração gravitacional do Atlas foi significativamente menor do que o previsto, indicando que sua órbita não sofreu desvios relevantes ao se aproximar do Sol. Isso contrasta fortemente com o comportamento típico dos cometas, que costumam ser empurrados pela liberação de gases e poeira quando aquecidos. A questão que surge agora é: por que o 3 em Atlas é tão estável e resistente às forças solares? Seria ele composto principalmente de rocha e metal, mais parecido com um asteroide? Ou estaria revelando um tipo de matéria ainda não documentado pela ciência? Número 36. O enigma de uma nova forma de matéria. Embora ainda não exista uma resposta definitiva, os astrônomos concordam que o 3 em Atlas está desafiando toda a compreensão atual sobre os cometas interestelares. Ele é um objeto que viaja a altas velocidades, suporta as tempestades energéticas do Sol, não possui cauda, não libera gases e, mesmo assim, brilha intensamente, como se escondesse em seu núcleo o segredo de uma forma de matéria que a humanidade apenas começou a compreender. Se você deseja continuar acompanhando essa jornada cósmica, explorando os mistérios do 3 em Atlas e de outros visitantes interestelares, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas descobertas. Deixe nos comentários o que você acha. Qual será o próximo mistério do universo a ser desvendado? Eu leio todas as mensagens e talvez a sua ideia seja o ponto de partida para uma nova pergunta que ecoará por todo o cosmos. O universo continua a nos surpreender, revelando mistérios que desafiam tudo o que achamos que sabíamos. O 3 em Atlas, o Borisov e tantos outros viajantes cósmicos são lembretes silenciosos de que o espaço é muito mais vasto, dinâmico e enigmático do que podemos imaginar. Cada nova descoberta é como uma mensagem vinda do infinito, pedindo que olhemos para o céu com mais curiosidade, humildade e coragem. Talvez, entre essas órbitas improváveis e alinhamentos raros, o cosmos esteja nos mostrando que ainda há leis escondidas, fenômenos que escapam da lógica humana, e que nossa jornada pelo conhecimento está apenas começando. Se você gostou dessa exploração pelo desconhecido, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar acompanhando cada nova revelação sobre o universo. E agora me conta nos comentários. O que você acha que realmente está por trás desses objetos misteriosos? Será coincidência, física que ainda não entendemos, ou o primeiro passo para algo maior? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!